Bom, pessoal, nós vamos agora fazer a solução da lista de exercícios, tá? Você pode encontrar a lista de exercícios na descrição do vídeo. Nós vamos começar com a número 1. Então, a número 1, eu peço para você calcular as correntes I0, I1, I2 e I3, né? O circuito é esse que está aqui abaixo e nós temos as correntes aqui, I1, I2, I3 e a corrente 0, tá? Os valores aqui, a tensão da fonte 120, 12 ohms resistência, né, pela corrente que vai passar a corrente 1, a corrente 2 vai passar pela resistência de 60 ohms e a corrente 3 pela de 30. No arquivo que vocês vão encontrar aí na descrição, as resistências elas não estão em ohms, né, mas aí fica subentendido, tá? Então vamos à resolução. Como nesse problema aqui, nesse circuito, todas as resistências elas estão ligadas em paralelo, né? Todas as resistências estão ligadas em paralelo, então todas elas vão ficar submetidas à mesma tensão, né? A tensão da fonte, que será 120 volts. Então, nesse caso, os cálculos das correntes I1, I2 e I3 vão ser feitos muito simplesmente, muito facilmente, utilizando a lei de Ohm, não é isso? Então, nós vamos calcular as correntes dividindo a tensão pela resistência, que é a nossa conhecida lei de Ohm. Tá? Então, para o cálculo da corrente I1, eu vou dividir a tensão 120 por 12, dando 10 amperes. Para a corrente I2, divido a tensão, também 120 volts, por 60 ohms, e encontro 2 amperes de corrente. E para a corrente I3, eu divido a tensão 120 volts da fonte pela resistência de 30 ohms, encontrando 4 amperes. Então, I1, 10 amperes, I2, 2 amperes e I3, 4 amperes. Muito simples, né? Sem mistérios nenhum. Ok? E para o cálculo da corrente I0 também é muito simplificado, né? Eu vou simplesmente aplicar a lei dos nós, né? Que diz que a corrente que chega em um nó é o somatório das correntes que saem, não é isso? Então a corrente I0 é a soma das correntes I1, I2 e I3 que estão saindo desse nó aqui de cima, ok? Então a corrente 0 será 10 mais 2 mais 4, totalizando 16 amperes, tá? Muito simples o cálculo dessa corrente I0. Tá? Observa que ela também poderia ser calculada se nós pegássemos a resistência equivalente e dividisse a tensão pela resistência equivalente, né? Essa resistência equivalente aqui ela daria 7,5 e aí você pegando 120 por 7,5 também encontraria o valor de 16 amperes. Então a número 1 é muito simples, só para a gente poder começar a aquecer. Ok? Vamos à número 2 agora. A número 2, né? Nós temos um circuito aqui, eu falo, dado o circuito abaixo, calcule. Tá? O circuito abaixo é esse que nós temos aí. Mais uma vez, no arquivo que você vai encontrar, os valores das resistências não estão em ohms, né? Só tem o valor, né, dela 20, 10 e 20, né? Mas aí você já subentende-se com ohms. Tá? Então vamos ao cálculo na letra A da resistência equivalente. Tá? Né? O cálculo da resistência equivalente segue sempre aquele procedimento padrão. Né? Qual o procedimento? Vamos dividir nosso circuito e calculando ele passo a passo, simplificando ele até chegar ao resultado final. Né? Vamos ao cálculo aqui agora. Então, a primeira coisa que eu observo quando eu vou calcular a resistência equivalente é que eu encontro um trecho em série. Né? Essas duas resistências aqui, 10 e 20, elas estão ligadas em série. Tá? Então, eu tracei G aqui, ó, disse que elas estão ligadas em série. E aí o cálculo das duas em série é muito simples, é só a gente somar as duas resistências, 10 mais 20, 30 ohms. Ou seja, posso substituir as duas resistências por uma única resistência de 30 ohms. E aí nós fazemos o quê? Redesenhamos o circuito, agora substituindo as duas por uma única resistência de 30 ohms. Agora eu observo que elas estão ligadas não em série mais, mas estão ligadas em paralelo. Então eu tenho a resistência de 20 ligada em paralelo com a de 30, ok?
ligado em paralelo. E aí, quando eu tenho duas resistências apenas ligadas em paralelo, eu posso fazer a conta multiplicando as duas e dividindo pela soma, ok? Então, lembre-se, para duas resistências em paralelo, multiplico e divido pela soma. E aí, galera, pelo amor de Deus, tá? Não vai usar isso daqui para 3 em paralelo, não. Multiplicar e dividir pela soma. Essa multiplicação pela soma é válida apenas para duas resistências. Quando você tem 3 ou mais, aí você vai ter que utilizar aquela fórmula lá, né? Fórmula para o cálculo de resistência equivalente ou o procedimento de simplificação. Tá? Então, multiplico as duas e divido pela soma, como eu tenho duas em paralelo. 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30, 600 por 50, resistência equivalente 12. Então, simplifiquei o meu circuito ao máximo, e aí eu tenho uma resistência equivalente de 12, né, conectado junto à fonte. Então, agora eu tenho meu circuito equivalente. Simplifiquei, né, substituí todas as resistências, né, por uma única resistência equivalente de 12. Beleza? Que vai estar ligada em paralelo com a fonte. Esse circuito aqui vai nos ajudar nos próximos problemas. Então, não, tudo bem. Número 2, letra B. Agora nós queremos calcular a corrente I1, né? E aí nós vamos calcular a corrente I1 da seguinte maneira, né? Eu peguei aqui e fiz o meu desenho, né? Eu tenho a corrente 0 aqui, e 1 aqui, e a corrente 2 é que vem para cá, né? E aí observa que esse trecho aqui, nesse caso, ele não vai ser nem importante para o cálculo da corrente 1 nesse caso, né? Por quê? Porque nós observamos que a resistência de 20 ohms ela está ligada em paralelo com a fonte, tá? Então essa resistência de 20 ohms aqui ela está ligada em paralelo com a fonte, né? O que nos permite dizer que ela também estará submetida aos 120 volts, tá? Ela está em paralelo. Como que eu sei disso? Porque daqui para cá eu só tenho linha, né? Eu não tenho resistência, não tenho nada conectado, né? Ou seja, eu estou conectando a resistência de 20 diretamente aos terminais da fonte, ou seja, ela vai estar submetida a 120 volts. E aí, dito isso, eu vou calcular a corrente I1, que é a corrente que passa por essa resistência de 20, utilizando a lei de Ohm, né? Mais uma vez, pegando a tensão e dividindo pela resistência, né? A lei de Ohm, mais uma vez, nos ajudando aí, como sempre. E aí eu pego 120, divido por 20, né? Tensão dividido pela resistência, terei 6 amperes de corrente. Então, a corrente I1 é 6 amperes, letra B resolvida. Vamos à letra C agora. Na letra C eu quero calcular a corrente I2. Para calcular a corrente I2, nós podemos fazer esse procedimento de duas formas, né? Coloquei primeiro modo ou segundo modo, né? Nós temos essas duas possibilidades aqui para calcular a corrente I2. Tá? Aí você escolhe a que você preferir, né? É interessante você ter domínio das duas. Então vamos ao primeiro modo. No primeiro modo, eu utilizo aquele circuito equivalente da letra A, né? Onde nós encontramos uma resistência equivalente de 12 ohms, para encontrar primeiramente a corrente I0. Então a corrente 0, né, no circuito equivalente, né, lá da letra A, você observa que eu tenho isso daqui, né, uma resistência equivalente de 12, ligada em paralelo com a fonte, o que nos permite calcular diretamente a corrente I0. Veja bem, galera, isso é importante a gente entender que vai de encontro com o conceito de resistência equivalente. Eu troco tudo isso daqui por uma única resistência de 12, foi calculado lá na letra A. E aí você fala, professor, mas a corrente muda? Não, ó, a corrente ainda é a mesma. O conceito de resistência equivalente, ela permite dizer que eu vou trocar as resistências, mas eu não vou mudar nada para a fonte. Ou seja, para a fonte aqui, tanto faz ter ligado 20, 10 e 20 dessa forma, ou uma única resistência de 12. Né? Então a corrente ainda vai ser a mesma, quando eu troco tudo isso daqui por uma de 12. Tá? Então, partindo para o cálculo do I0, utilizo mais uma vez a lei de Ohm, e aí eu vou ter 120 tensão, dividido pela resistência de 12, uma corrente de 10 amperes. Tá?
Então, o I0 é a corrente, o valor dessa corrente é 10 amperes. Tá? O I1, nós calculamos na letra B, não é isso? 6 amperes, e eu redesenho esse trecho do meu circuito para visualizar o seguinte, olha, a corrente 0 entrando aqui 10 amperes, a corrente I1 descendo 6 amperes, então, obviamente, o I2 só pode ser o quê? 10 menos 6, que é 4 amperes, aplicação da lei dos nós de novo. Ou seja, se entrou 10 e desceu 6, só pode ter sobrado 4 para o lado de cá. Tá? A outra forma de resolver é entender o seguinte. No cálculo da corrente 1, né, na letra B, nós entendemos que essa resistência de 20 ela está submetida a 120 volts, ou seja, tanto aqui eu estou submetendo essa resistência a 120 volts, como estou submetendo esse trecho aqui de 10 e 20 também a 120 volts, não é isso? Então eu peguei e desenhei apenas esse trecho, 120 volts, e aí eu tenho 10 e tenho 20, tá? Não, nós já fizemos a conta lá na letra A, as duas estão em série, tenho 30 ohms, e aí calculo a corrente dividindo a tensão 120 pela resistência equivalente desse trecho que é 30 ohms, tá? E aí eu faço a conta utilizando a lei de Ohm, tensão por resistência, 120 por 30, 4 amperes também. Então tem uma forma alternativa de resolver, encontrar a corrente 2, ok? Então essa foi a letra C da número 2, de duas formas diferentes. Agora, para finalizar, vamos à número 3. Na número 3, então, nós temos esse circuito aqui e eu peço, analise o circuito abaixo e calcule. Tá? Na letra A, eu quero calcular a resistência equivalente. Então, o cálculo da resistência equivalente, ele segue aquele mesmo procedimento, né, que nós fizemos anteriormente. Eu vou pegar o meu circuito, vou identificar trechos em série e em paralelo, né, e aí eu vou fazendo essas associações parciais, né, série ou paralelo, de modo que eu vou diminuindo o meu circuito até chegar a uma última e única resistência equivalente. Então, quando eu pego o meu circuito aqui, eu verifico que existem duas resistências, uma de 50 e uma de 100, que estão ligadas em série, né? Em série porque elas vão estar sendo percorridas pela mesma corrente. A corrente I2 vai passar tanto por 50 quanto por 100. Né? Logo, elas estão em série e o cálculo das resistências em série é muito simples, apenas somo. 100 mais 50, 150. Redesenho o meu circuito, agora fazendo o quê? Substituindo as resistências de 150 pela resistência equivalente 150 ohms. Ok? Aí agora, no meu redesenho, eu observo que eu tenho a resistência de 100 em paralelo com essa nova resistência equivalente de 150. Tá? E aí eu cálculo para duas resistências em paralelo, como nós já citamos anteriormente, é simplesmente multiplicar e dividir pela soma. Né? Lembrando mais uma vez, é válido apenas para duas em paralelo. Multiplico 100 por 150, divido pela soma que é 250, o resultado da conta vai dar 60 ohms. Tá? E aí eu mais uma vez redesenho o meu circuito, substituindo as duas resistências equivalentes por uma única resistência de 60. E aí quando eu faço esse redesenho, eu observo que eu tenho a resistência de 20 conectada em série com a resistência equivalente anterior de 60 ohms. Tá? Mais uma vez, resistências em série, o cálculo é muito simples, apenas somo as duas. E aí eu tenho uma resistência equivalente final que é de 80 ohms. Né? Desenhei o meu circuito equivalente aqui, onde eu tenho a resistência de 80 ohms conectado em paralelo com a fonte de 120. Né? E aí observe, a corrente I0 vai ser a mesma, né? Eu substituí meu circuito todo pela resistência equivalente, mas a corrente ela deve ser mantida a mesma, né? Ou seja, para a fonte que está ligada aqui, ela nem nota a diferença entre essas quatro resistências ligadas dessa forma e a resistência de 80, ou seja, para ela não faz diferença nenhuma. Tá? Esse que é o conceito de resistência equivalente. Então esse circuito aqui vai nos ajudar no decorrer do problema, na letra B, se não me engano.
Então a letra B é calcular a corrente I0, né? E aí o meu circuito equivalente vai me ajudar muito, não é isso? A resistência equivalente total é de 80 ohms, a fonte 120, eu calculo muito simplesmente a corrente I0 dividindo a tensão pela resistência, né? Aplicando mais uma vez a lei de Ohm. Tensão, corrente é igual a tensão por resistência, ok? Então, a corrente I0 é a tensão 120 pela resistência equivalente a 80, 1,5 amperes. Está feita a letra B. Na letra C, eu quero saber a tensão V0. Então, eu desenhei aqui apenas um trecho do meu circuito, né? A tensão V0 é aquela tensão que está sobre a resistência de 20 ohms, né? Mais ou menos V0. Lembrando que em resistências, né, que são componentes passivos do circuito, onde existe um consumo de energia, a corrente ela vai entrar pelo terminal positivo e vai sair pelo terminal negativo. Diferente da fonte de energia, que é um elemento ativo, né, que fornece energia para o circuito, onde a corrente entra no negativo e sai no positivo. Tá? Então, a tensão V0 é calculada muito simplesmente através da lei de Ohm também. Ou seja, a tensão é igual à resistência multiplicada pela corrente. Não é isso? Então, a tensão V0, que é a tensão sobre a resistência de 20, é a resistência de 20 multiplicada pela corrente que atravessa ela, que é 1,5. Então, 20 vezes 1,5, vou ter uma tensão V0 de 30 volts. Tá? Essa é a letra C. Ok? A letra D, eu peço a corrente I1. Tá? Antes de calcular a corrente I1, nós vamos calcular a tensão V1, que ela vai nos ajudar nesse cálculo da corrente. Para calcular a tensão V1, eu vou lançar a mão desse pedaço do circuito aqui. Então, eu tenho a tensão, a fonte de 120, tenho aquela resistência de 20 ohms, não é isso? Que nós calculamos na letra C, que ela vai sofrer uma queda de tensão de 30 volts, ou seja, o meu circuito entre esses dois pontos aos quais está conectado minha resistência de 20 sofrerá uma queda de tensão de 30 volts. Tá? E aí eu tenho aqui a tensão V1. Né? Lá no desenho do circuito a gente consegue observar muito bem isso daí. Tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui o desenho. Né? Mas vocês né? Tem a tensão V1 aqui. Tá? Então, calculo a tensão V1 através da lei das malhas, não é isso? A lei das malhas, ela nos diz que a tensão de 120 volts é igual à soma entre essa tensão V0 e a tensão V1, ou seja, essa tensão de 120 ela se divide ao longo de um caminho fechado, que é o que é chamado de malha, ou seja, o V1 é os 120 volts menos os 30, né, que nós chamamos de queda de tensão. Então, 120 menos 30, 90 volts. Tá? Ou seja, eu tinha 120 aqui, sofri uma queda de tensão de 30 volts, sobrou para cá 90. Tá? Agora eu estou preparado para calcular a corrente I1. Eu vou pegar, ó, desenhei aquele trecho, apenas o trecho que me interessa, que é esse trecho aqui, né, onde eu tenho a tensão V1, corrente 1 e a resistência de 100 ohms. Desenhei esse trecho, agora eu sei que a tensão V1 é 90 volts. Vou calcular a corrente através da lei de Ohm mais uma vez. Né? A lei de Ohm diz que a corrente é igual à tensão sobre a resistência, né? Ou que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, enfim, depende da sua, né, de quem você quer calcular. Então, a corrente é igual a tensão dividido pela resistência, ou seja, 90 por 100, e isso me diz que a corrente I1 é 0,9 ou 0,90 amperes. Tá? Bem tranquilo. Agora vamos para a letra E. Cálculo da corrente I2. Tá? Então, desenhei apenas esse trecho aqui, esse ponto de conexão, essa ramificação aqui
no topo do meu circuito, que é essa parte aqui, ó, desenhei apenas ela, porque só analisando essa ramificação a gente consegue resolver a letra E. Então eu tenho uma corrente I0, que é 1,5 amperes, a corrente 1 acabei de calcular no item D, 0,90, e quero calcular o I2. Será calculado como? Através da nossa lei dos nós, né, que nós já aplicamos aí ao longo dos problemas. Tá? Ou seja, a corrente que entra é igual ao total de correntes que saem. Né? Isso me permite dizer que o I2 é igual a essa que entra menos essa parcela aqui, ou seja, 1,5 menos 0,9. 1,5 menos 0,9, 0,6 amperes. Essa é a letra E. Tá? Bem tranquilo. E para finalizar a letra F, eu quero saber a tensão V2. Para calcular a tensão V2, vou desenhar apenas aquele trecho de interesse, ou seja, apenas esse trecho aqui. Tá? Poderia ter desenhado apenas isso daqui, mas para colocar um desenho um pouco mais completo, desenhei apenas esse trecho com resistência de 50 e de 100. Tá? A tensão V2 é a tensão que está sobre a resistência de 100 ohms. Né? Nós acabamos de calcular a corrente I2 na letra E e encontramos o valor de 0,6. Agora, para calcular a tensão V2, eu simplesmente vou aplicar a lei de Ohm também, que diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Ok? Ou seja, o V2 é igual a resistência 100 vezes a corrente 0,6. Né? 100 vezes 0,6, 60 volts. Tá? Observe o seguinte, se eu aplicar a lei de Ohm sobre a resistência de 50, digamos para um V3 aqui, eu vou calcular o V3 fazendo a resistência 50 vezes a corrente 0,6. E aí eu vou encontrar o valor de 30 volts. Tá? Olha, 30 volts mais 60 volts dá 90. E aí eu observo que aqui eu tenho 30 mais 60, 90 volts, que é exatamente igual ao V1, que é 90 volts que nós calculamos anteriormente na letra D. Tá? Então essas coisas, elas vão sempre, esses cálculos, eles vão sempre se confirmando e se fechando, beleza? Espero que tenha dado para vocês entenderem melhor e que ajude nos estudos de vocês. Grande abraço aí e até mais.